Quando eu era menina, descobri cedo que existir, para algumas de nós, não era viver, era suportar. Meu nome é Camila Ferreira da Silva, tenho hoje 74 anos, e sou conhecida em Águas Belas como a Dona Mila da Costura. Quem me vê sorrindo atrás da máquina, rodeada de netos e vizinhas que me pedem conselho, não imagina que a mesma mulher já carregou na pele e na alma um peso que parecia impossível de suportar. Cresci numa casinha simples, de paredes descascadas, quase no fim da rua de barro que levava ao rio Ipanema. O telhado, feito às pressas pelo meu pai, deixava passar água em dias de chuva. No quintal, tínhamos umas galinhas magrelas, um pé de goiaba torto e um cachorro vira-lata chamado Trovão, talvez o único que me olhava com ternura. Meu pai, João Batista, era pedreiro. Homem de poucas palavras, mas de olhos que nunca descansavam. Quando chegava em casa com o passo firme e calado, havia chance de uma noite tranquila. Mas se vinha com o andar arrastado, cheiro de cachaça e um riso que não combinava com nada, sabíamos que a tempestade estava por perto. Eu e minha mãe reconhecíamos o barulho dos seus passos antes mesmo de ele abrir a porta. Minha mãe, Maria das Dores, era pequena, de mãos gastas pelo sabão e pela água fria do rio. Lavava roupa para as famílias mais ricas do centro da cidade. Acordava antes do sol, acendia o fogão a lenha, deixava o café pronto e saía carregando trouxas pesadas que pareciam maior que ela. Cada dia havia mais curvada, como se a vida fosse roubando dela a força aos poucos. Eu tinha um irmão, Lucas, 5 anos mais velho. Quando pequenos, brincávamos juntos, ele me fazia carrinhos de madeira e soltava pipa comigo. Mas aos 12 anos, meu pai passou a levá-lo consigo para as obras e para o bar. E pouco a pouco, meu irmão deixou de ser meu companheiro e começou a imitar os modos duros do meu pai, a forma de falar, de olhar, até o jeito de ordenar as coisas. Menino tem que aprender a ser homem cedo, dizia meu pai com orgulho, passando a mão pela cabeça dele. E para mim, restava apenas o olhar de desprezo. Na mesa do jantar, o mapa do poder era claro. Meu pai na cabeceira, Lucas ao lado, e eu e minha mãe do outro lado. Primeiro se servia o homem, depois o menino. O que sobrava, muitas vezes pouco, ficava para nós duas. Homem precisa comer mais, tá crescendo, tá trabalhando, justificava minha mãe quando eu reclamava de fome. Mas Lucas não trabalhava ainda, só estudava. A diferença era outra, ele tinha nascido com aquilo que meu pai chamava de a ferramenta certa. A escola era meu único refúgio. Lá eu podia esquecer o cheiro de mofo da nossa casa e os gritos que vinham das noites. Eu adorava aprender a ler, descobrir que existia um mundo além das encostas de Águas Belas. Minha professora, Dona Helena, dizia que eu era esperta, que tinha talento. Uma vez, olhando para minha mãe, comentou: "Essa menina vai longe." Minha mãe apenas sorriu um sorriso triste, como quem sabe que algumas portas já nascem fechadas. Levei esse elogio para casa, guardado no peito, mas logo aprendi que palavras de esperança não deviam ser ditas em voz alta. Para que menina quer saber ler? Vai aprender a cozinhar direito, que isso sim vale alguma coisa, resmungava meu pai, cuspindo as palavras junto com um hálito forte. Nos dias de feira, eu ia com minha mãe. As barracas coloridas, o cheiro de temperos, o burburinho da cidade, para mim era como entrar em outro mundo. Uma vez, parei encantada diante de uma boneca de pano. Nunca tive uma de verdade, só as que eu mesma fazia com sabugos de milho e pedaços de pano. "Quer essa, menina?" perguntou o feirante, um senhor de sorriso bondoso. Antes que eu pudesse responder, minha mãe apertou meu braço e sussurrou: "Não temos dinheiro para isso." Mas eu sabia que não era só o dinheiro. Era também o medo de que meu pai descobrisse e dissesse que gastar com boneca era desperdício. Com o tempo, Lucas foi se tornando cada vez mais parecido com meu pai. Passou a me mandar buscar água mesmo estando mais perto do pote, e se eu demorasse, vinha aquele tapa rápido, quase automático. Na escola,
os professores diziam que ele andava insolente, principalmente com as meninas. Mas para meu pai, isso era motivo de orgulho. Deixa o menino, tá aprendendo a ser homem. Eu tinha 10 anos quando ganhei de presente da professora um caderno novo, capa verde simples. Para mim, era um tesouro. Escondia-o debaixo do colchão e escrevia quando tinha certeza de que ninguém veria. Criava histórias, desenhava, inventava mundos onde meninas podiam ser médicas, astronautas, professoras. Mundos onde os pais abraçavam as filhas. Mundos sem gritos nem medo. Até que um dia, meu pai encontrou o caderno. Não sei como. Talvez tenha revirado minhas coisas enquanto eu estava na escola. Quando cheguei em casa, ele estava sentado, segurando meu tesouro entre aquelas mãos grossas. Que porcaria é essa, hein? Perguntou, agitando o caderno. Não consegui responder. Vi quando ele arrancou as folhas, uma a uma, e as jogou no fogo do fogão a lenha. Meus mundos, meus sonhos, viraram cinza diante dos meus olhos. Eu não chorei. Já sabia, chorar só deixaria ele mais furioso. Naquela noite, deitada no meu cantinho atrás da cortina de chita, percebi que algo dentro de mim tinha se quebrado. E que eu teria que aprender, cedo demais, a esconder não só meus sonhos, mas também minha própria existência. Depois daquele dia em que meu pai queimou meu caderno, aprendi a guardar meus pensamentos dentro de mim, como quem esconde joias num fundo falso. Mas o peso do silêncio só aumentava. Eu tinha 11 anos quando comecei a notar mudanças em meu corpo. Minha mãe, envergonhada, me chamou uma tarde no quintal e, enquanto estendia roupas no varal, murmurou: "Agora você precisa ter cuidado, Camila, menina crescendo chama atenção. Se vista direito. Não fique sozinha perto dos homens." Ela não disse mais nada. Nem precisava. O medo nos olhos dela já dizia tudo. Em casa, o ambiente se tornava cada vez mais sufocante. Meu pai parecia observar cada gesto meu. Às vezes, o olhar dele demorava mais do que deveria, e eu sentia um arrepio subir pela nuca. Não compreendia ao certo o que havia por trás daquele olhar, mas sabia que era perigoso. Meu irmão Lucas, agora com 16 anos, já não era o menino que um dia me protegeu. Chegava em casa repetindo frases do meu pai, como se fossem verdades absolutas. "Mulher nasceu para servir", dizia, me empurrando um balde cheio de água. E se eu ousasse responder, o tapa vinha rápido, igualzinho ao do meu pai. Minha mãe continuava lutando em silêncio. Voltava do rio com as mãos feridas, mas ainda encontrava forças para preparar a janta. Às vezes, quando meu pai chegava embriagado, ela se encolhia num canto da cozinha, falando baixo, tentando evitar que ele encontrasse motivo para começar uma briga. Lembro de uma noite em que acordei com o barulho de coisas quebrando. Saí devagar do meu canto e vi minha mãe no chão, segurando o rosto, enquanto meu pai gritava, acusando-a de ter gasto dinheiro com besteira. Ao lado, um prato quebrado. Ela me olhou e, sem dizer nada, fez um gesto com a mão, pedindo que eu voltasse para o quarto. Eu obedeci, mesmo com o coração doendo. Era um pacto silencioso, ela apanhava em silêncio e eu fingia não ver. As manhãs eram meu refúgio. Eu acordava antes de todos para ter alguns minutos de paz. Sentava na soleira da porta, olhando o céu clarear, ouvindo o canto dos galos. Às vezes sonhava em sair correndo pela estrada de barro e nunca mais voltar. Mas não havia para onde ir. Na escola, Dona Helena percebia minha tristeza. Um dia, me chamou depois da aula. "Camila, você anda calada demais. Alguma coisa está acontecendo?" Olhei para o chão. "Não, professora. Só tô cansada." Ela me abraçou com cuidado e disse baixinho: "Lembre-se, você tem valor. Não deixe ninguém te convencer do contrário." Guardei aquelas palavras como um segredo precioso, mas no fundo temia que,
em casa, meu valor fosse apenas o de obedecer. Com o tempo, passei a andar encolhida, tentando não chamar atenção. Meu corpo se curvava como se quisesse desaparecer. Aprendi a medir o som dos passos do meu pai, a interpretar seu humor antes mesmo de ele falar. Quando ele chegava de bom humor, parecia outro homem, contava histórias, prometia que um dia construiria uma casa melhor para nós. Minha mãe, nesses momentos, deixava escapar um sorriso tímido, como quem ainda acreditava em milagres. Mas eu sabia. Era apenas a calmaria antes de outra tempestade. Uma tarde de domingo, fomos à igreja. Meu pai, de roupa limpa e sorriso no rosto, cumprimentava os vizinhos. Uma família abençoada, diziam as senhoras do banco da frente. Eu sentia vontade de gritar, de contar a verdade. Mas ficava quieta. O silêncio era a nossa língua. O silêncio, a nossa prisão. Naquele mesmo mês, comecei a ter pesadelos. Sonhava que a cortina do meu canto se abria e eu ficava exposta, sem poder me esconder. Acordava suando frio, com o coração disparado. Minha mãe vinha até mim, passava a mão no meu cabelo e murmurava: "Tá tudo bem, minha filha, dorme." Mas nos olhos dela, eu via a mesma insônia, o mesmo medo. Eu não sabia ainda, mas aqueles sonhos eram um aviso. As sombras na nossa casa estavam só começando a se mover. E eu, com apenas 11 anos, estava prestes a entender o verdadeiro peso de ser mulher naquela família. Eu tinha 12 anos quando a vida se partiu em dois, o antes e o depois. Era uma manhã de março. Acordei com uma dor forte na barriga, como se facas me cortassem por dentro. Disse para minha mãe que não conseguiria ir à escola. Ela olhou para mim, preocupada. "Camila, sua falta vai chamar atenção, mas se não dá, fica deitada. Vou deixar um chá pronto." Ela precisava sair cedo. As roupas das patroas não esperavam. Fiquei em casa sozinha com meu pai e meu irmão Lucas. O silêncio naquela manhã parecia mais pesado do que nunca. Eu reconhecia cada barulho da casa, a cadeira arrastando, o tilintar da caneca de alumínio, os passos firmes de meu pai no corredor. Cada som fazia meu coração disparar. Ouvi quando ele chamou: "Lucas, vem cá." Meu irmão respondeu com a voz arrastada, também dizia estar com dor de barriga. O silêncio depois desse chamado me fez prender a respiração. Eu sabia que algo estava errado. Pouco depois, senti a sombra do meu pai na entrada do meu canto, atrás da cortina de chita. A luz do sol batia forte, e a figura dele parecia ainda maior, ocupando todo o espaço. "Então a princesinha também tá de cama, é?" A voz era calma demais, o que em nossa casa sempre significava perigo. Sentei na beira da cama, segurando a coberta contra o peito, tentando me proteger. "Tá doendo, pai", murmurei. Ele se aproximou, arrancou a coberta com um gesto brusco e me puxou pelo braço. A dor na barriga se misturou ao medo que me gelava a espinha. "Levanta. Se não vai para a escola, vai fazer alguma coisa que preste." Tentei ficar de pé, mas as pernas tremiam. Foi então que vi meu irmão parado à porta, pálido, olhando para o chão. "Mostra para ela o lugar dela", disse meu pai, com aquele tom que não admitia resposta. Lucas não se moveu. Apenas mordeu o lábio, os olhos cheios de algo que não entendi na hora, vergonha, talvez. "Vai logo, menino, ou eu mesmo dou um jeito." Meu corpo inteiro se encolheu. Eu não entendia tudo o que aquelas palavras significavam, mas sabia que era algo errado, algo que não devia acontecer. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. A cena não chegou ao que meu pai queria. Talvez porque Lucas, com lágrimas contidas, tenha recuado. Talvez porque naquele instante alguém bateu forte no portão. O barulho ecoou como um grito de alívio. Meu pai, irritado, largou meu braço e foi atender. Era seu Raimundo,
vizinho de 3 casas abaixo, pedindo ajuda para consertar uma parede que havia desabado com a chuva da noite anterior. Depois a gente termina essa conversa, rosnou meu pai, antes de sair. Fiquei sozinha, trêmula, sem conseguir mover um músculo. Lucas ainda estava na porta, mas não me olhou. Passou direto pelo corredor, saiu de casa e não voltou o resto do dia. Corri para o banheiro. Esfreguei os braços até ficarem vermelhos, tentando apagar a sensação das mãos do meu pai. A água gelada caía, mas eu não sentia nada além de um vazio doloroso dentro de mim. Quando minha mãe voltou, no fim da tarde, percebeu que havia algo errado. "O que foi, filha?" perguntou, tocando meu rosto. Balancei a cabeça, sem conseguir falar. O medo de que ela contasse algo para ele me prendeu a garganta. Ela apenas me abraçou forte, e naquele gesto silencioso entendeu mais do que eu podia dizer. A partir daquele dia, nada mais foi igual. Passei a viver ainda mais encolhida, tentando ser invisível. Meu pai parecia me observar de outro jeito. Meu irmão, cada vez mais calado, evitava me encarar. E eu aprendi que o perigo podia estar não só nos gritos, mas também no silêncio. Depois daquela manhã de março, minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. O que não chegou a acontecer naquele dia já havia deixado uma cicatriz invisível. Eu sabia que meu pai podia cruzar a linha a qualquer momento. E só esse saber já me mantinha em alerta constante. Passei a andar dentro de casa como quem pisa em cacos de vidro. O barulho dos passos dele me fazia prender a respiração. Cada vez que a cortina do meu canto se movia com o vento, eu sentia o coração disparar, imaginando que fosse ele chegando de novo. Minha mãe parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Os olhos dela, que já eram tristes, agora tinham sempre um brilho de medo. Ela nunca falou sobre o que aconteceu naquela manhã. Mas às vezes, quando passava a mão no meu cabelo, demorava um pouco mais, como se dissesse sem palavras: "Eu sei. Eu queria poder te salvar." Lucas se tornou quase um estranho. Evitava ficar sozinho comigo. Se eu entrava na cozinha, ele saía. Se nos cruzávamos, olhava para outro lado. Não era proteção, era vergonha. E talvez também medo de me lembrar do que quase aconteceu. Meu pai continuava o mesmo diante dos vizinhos. Na feira, sorria e dizia piadas. Na igreja, ajeitava o cabelo com cuidado e fazia cara de homem orado. Uma família unida, murmuravam as senhoras do banco da frente. Eu queria gritar que era mentira. Mas ficava quieta. O silêncio era a regra. Em casa, ele alternava entre o homem rabugento e violento e o pai que trazia um pedaço de rapadura do mercado para me dar. Esse era o jogo mais cruel. Porque por alguns minutos eu acreditava que talvez ele mudasse. E logo depois vinha a tempestade, um prato atirado contra a parede, um grito, a ameaça velada. Na escola, eu já não era a mesma. Dona Helena me chamava com frequência. "Camila, o que está acontecendo? Você sempre foi tão participativa." Eu sorria sem mostrar os dentes e respondia: "Tá tudo bem, professora." E voltava a me encolher atrás do caderno. Às vezes, escrevia palavras soltas nas margens: liberdade, fugir, mar. Depois apagava rápido, com medo de alguém encontrar. As noites eram as piores. Eu me deitava antes de todos, fingindo dormir, para que não puxassem conversa comigo. Mas o sono nunca vinha de verdade. Ficava ouvindo cada som, a porta do quarto deles abrindo, as vozes abafadas, o arrastar das cadeiras. O corpo inteiro tenso, esperando o pior. Minha mãe tentava me proteger como podia. Quando percebia que meu pai estava mais irritado, inventava tarefas para me manter ocupada no quintal. Às vezes me mandava levar roupas para a casa de Dona Joana, uma vizinha idosa. "Fica lá um pouco, ajuda ela a dobrar", dizia, quase implorando.
Eu ia. E cada vez que voltava, sentia o ar pesado da nossa casa como uma pedra no peito. Foi nesse tempo que aprendi a arte de desaparecer. Não fisicamente, mas em gestos. Andava devagar, sem barulho. Evitava falar. Meu riso ficou guardado, minha voz presa. Era como se eu já não fosse menina, mas apenas sombra. Uma noite, ouvi minha mãe chorando baixinho na cozinha. Desci do meu canto em silêncio e a encontrei sentada, com as mãos sobre o rosto. Por que a senhora não vai embora, mãe? Sussurrei. Ela ergueu os olhos vermelhos e respondeu com uma calma que me cortou mais que grito. Porque não tenho para onde ir, filha. E se eu for, ele nos encontra. Foi nesse momento que entendi as correntes invisíveis que a prendiam. Não eram algemas de ferro, mas de medo, dependência, vergonha. Deitei aquela noite sabendo, minha infância tinha acabado. O que restava de mim agora era apenas resistência silenciosa. E eu não fazia ideia de que o pior ainda estava por vir. Eu tinha acabado de completar 13 anos quando aconteceu. Não foi de repente. Foi como se cada dia dos meses anteriores tivesse me empurrado, pouco a pouco, para aquele instante. Era uma tarde abafada de novembro. Minha mãe tinha saído mais cedo, levando roupas para lavar no rio, porque precisava entregar uma grande encomenda no dia seguinte. Lucas estava jogando bola no campinho perto da igreja. E eu fiquei em casa, dobrando roupas no quarto. Ouvi os passos pesados de meu pai pelo corredor. Camila, chamou, com a voz arrastada, carregada do cheiro de cachaça que já chegava antes dele. Meu corpo gelou. Fingi que não ouvi. Continuei dobrando a saia nas mãos, mas os dedos tremiam tanto que o pano quase escorregava. A cortina de chita que separava meu canto se moveu de repente. Ele estava ali, ocupando toda a entrada. O olhar dele era diferente. Não tinha a fúria dos gritos nem a dureza dos tapas. Era outro. Um olhar que me fez sentir nua mesmo vestida, que queimava mais do que sol do agreste. Já virou mocinha, né? Disse, a voz baixa, quase um sussurro. Minha garganta travou. Quis responder qualquer coisa, mas nenhum som saiu. Ele deu um passo para dentro. Senti o cheiro da bebida misturado ao suor do trabalho. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Você precisa aprender a ser mulher. A frase veio como uma ameaça velada. Eu recuei até encostar na parede. Ele levantou a mão, não para bater, mas para tocar meu ombro. Foi nesse instante que ouvimos um barulho no portão. O cachorro trovão começou a latir alto, desesperado. Meu pai suspirou, irritado, e largou meu braço. Depois a gente termina essa conversa. E saiu para ver quem era. Corri para o quintal e me escondi atrás do pé de goiaba. O corpo inteiro tremia, mas nenhum choro saía. Era como se eu estivesse vazia por dentro. Quem tinha chegado era Dona Joana, a vizinha idosa. Tinha vindo trazer um bolo de macaxeira para minha mãe. Ela olhou para mim, escondida atrás da árvore, e perguntou baixinho. Tá tudo bem, menina? Balancei a cabeça afirmando, mas meus olhos diziam outra coisa. Ela não insistiu. Apenas me entregou o pedaço de bolo embrulhado em pano e acariciou minha mão. Foi o gesto mais humano que recebi naquele dia. Quando minha mãe voltou, mais tarde, percebeu minha agitação. O que houve, Camila? Perguntou, olhando fundo nos meus olhos. Eu quase contei. A palavra quase ficou presa na garganta. Mas o medo foi mais forte. Nada, mãe. Tô cansada. Naquela noite, deitada, eu não conseguia dormir. Revivia aquele olhar. Não era mais só o medo da violência. Agora era algo pior, a certeza de que eu já não tinha nenhum refúgio. Minha mãe, percebendo minha insônia, se deitou ao meu lado.
Segurou minha mão e sussurrou: "A gente vai sair daqui um dia, filha. Aguenta firme." Fechei os olhos, mas dentro de mim eu sabia, o perigo já estava dentro de casa. E, da próxima vez, talvez não houvesse portão nem cachorro para interromper. Depois daquela tarde do olhar, minha vida virou uma espera angustiada. Cada dia eu acordava me perguntando: será hoje? Meus passos ficaram mais leves, meu riso se perdeu de vez. Até as cores do mundo pareciam desbotadas. Minha mãe percebeu. Ela sempre percebia, mesmo quando eu fingia. Uma noite, quando meu pai já roncava embriagado, ela se sentou na beira da minha cama improvisada e me entregou um sabonete de glicerina embrulhado num pedaço de pano. "É bom pra pele, filha." Disse, quase num sussurro. Eu o entendi. Não era apenas um presente. Era o jeito dela dizer: você não tá suja. Você não é o que ele tenta fazer de você. Foi a primeira vez, depois de meses, que senti uma pontinha de esperança. Na escola, Dona Helena continuava a me apoiar. Um dia, depois da aula, me chamou para a sala dos professores. "Camila, você tem muito talento. Já pensou em continuar os estudos em Caruaru?" Meu coração disparou. Minha mãe nunca deixaria, meu pai, então. Ela segurou minhas mãos com firmeza. Às vezes, a gente precisa sonhar mesmo quando parece impossível. Passei a guardar cada moeda que conseguia. Quando Dona Helena me dava uns trocados para comprar material, eu escondia no fundo de uma caixa de sapatos debaixo da cama. Meu pequeno tesouro. Não sabia como, mas sentia que um dia aquilo seria minha saída. Enquanto isso, meu pai ficava cada vez mais imprevisível. Alguns dias chegava com presentes baratos, um pacote de bolachas, um laço de cabelo. Em outros, voltava furioso, quebrando coisas na cozinha. Minha mãe dizia: "Ele tá assim porque a vida é dura." Mas eu já sabia. Não era a vida. Era ele. Lucas quase não ficava mais em casa. Passava as tardes no campinho ou no bar, e quando voltava, evitava cruzar comigo. Às vezes eu pegava ele me olhando de relance, com um peso estranho nos olhos. Culpa, talvez. Mas nunca disse nada. Foi numa tarde de domingo que algo diferente aconteceu. Minha mãe me chamou no quintal, enquanto estendia roupas. O cheiro do sabão se misturava com o perfume suave do pé de jasmim que ela mesma plantara anos atrás. "Camila", disse, olhando para os lados antes de continuar. "Seu tio Augusto tá de volta em Garanhuns." Meu coração quase parou. Eu lembrava dele vagamente de uma visita quando era menor. Um homem calmo, com um sorriso fácil. Ele mandou recado pela dona Joana. Disse que se a gente precisar, ele ajuda. Fiquei sem palavras. Pela primeira vez, ouvi da boca da minha mãe que havia uma possibilidade de saída. Mas logo ela completou: "Por enquanto, silêncio. Seu pai não pode saber." Voltei para dentro com o coração batendo forte. À noite, deitei e imaginei a vida em outro lugar. Um quarto só meu. Uma mesa onde ninguém me deixasse o resto da comida. Uma casa sem gritos. Foi a primeira noite em muito tempo em que consegui sonhar. E, ainda que o medo continuasse ali, grudado na pele como umidade nas paredes, nasceu dentro de mim um fio de esperança. Frágil, escondido, mas real. O recado sobre meu tio Augusto ficou martelando na minha cabeça. À noite, quando o silêncio da casa era cortado apenas pelos roncos do meu pai, eu e minha mãe cochichávamos, escondidas atrás da cortina do meu canto. Ele disse que pode nos receber, Camila. Só precisamos esperar o momento certo. E quando vai ser, mãe? Ela suspirava, os olhos cheios de cansaço. Logo. Mas precisamos ter cuidado. Passei a viver dividida. De um lado,
o medo de cada passo pesado do meu pai pelo corredor. De outro, a chama escondida da esperança. Era frágil, mas me mantinha de pé. Comecei a ajudar minha mãe a juntar pequenas coisas. Uma muda de roupa embrulhada, algumas moedas do fundo da caixa de sapatos. Tudo escondido em lugares que ele nunca olhava. Cada vez que fazia isso, meu coração disparava, como se o simples ato de guardar uma blusa fosse uma traição perigosa. Mas meu pai não era burro. Ele percebia mudanças. Numa noite de quinta-feira, quando voltava do bar, me encarou longo demais. Que é que você anda escondendo, menina? Senti o sangue sumir do rosto. Nada, pai. Só estudando. Ele se aproximou. O cheiro de cachaça misturado ao suor me fez querer recuar. Estudando, repetiu, num tom desconfiado. Mulher demais pensando dá problema. Fiquei imóvel, segurando o ar para não tremer. Depois de alguns segundos, ele soltou uma risada seca e foi para o quarto. Mas aquele olhar me disse tudo, ele começava a desconfiar. No domingo seguinte, Dona Joana me chamou discretamente quando fui levar umas roupas. Seu tio mandou dizer que tá esperando só o sinal. Mas e se meu pai descobrir? Ela me olhou séria, segurando firme minhas mãos. Ele já desconfia, menina. Vocês precisam ser rápidas. Voltei para casa com a mente em turbilhão. À noite, contei para minha mãe. Ela ficou em silêncio, olhando para o chão, enquanto os dedos dela torciam o pano do avental. Vamos esperar o próximo domingo. Ele sempre vai probar ver o jogo. Vai ser a nossa chance. Durante toda a semana, vivi como se estivesse sobre um fio esticado. Cada palavra, cada gesto, era calculado para não levantar suspeitas. Lucas percebia minha agitação, mas nada dizia. Só me observava de longe, com aquele olhar pesado que misturava culpa e silêncio. Na sexta-feira, meu pai voltou mais cedo. Eu estava escrevendo umas anotações no caderno da escola. Ele entrou de repente, me pegou de surpresa. Que tanto você escreve aí? Tentei esconder, mas ele arrancou das minhas mãos. Folheou rápido, sem entender muito, e soltou um resmungo. Besteira de mulher. Isso não enche barriga. Jogou o caderno na mesa e saiu. Minhas pernas tremiam. Se ele tivesse lido mais devagar, teria visto as palavras escondidas nas margens: fugir, garanhuns, liberdade. Naquela noite, não dormi. Ouvi cada som da casa, temendo que ele voltasse e revirasse minhas coisas. Mas ao mesmo tempo, dentro do medo, havia algo novo, a certeza de que não havia mais volta. No próximo domingo, seria tudo ou nada. O domingo chegou arrastado, como se o tempo tivesse medo de avançar. Desde cedo, meu coração parecia querer pular do peito. Minha mãe fingia normalidade, mexendo no fogão a lenha, mas suas mãos tremiam tanto que quase deixou o café derramar. Às 2 da tarde, meu pai se arrumou para ir ao bar assistir ao jogo do Santa Cruz, colocou a camisa engomada, penteou os cabelos ralos, olhou-se no espelho rachado da sala. Quero a janta pronta quando eu voltar. Disse, sem sequer olhar para nós. O barulho da porta batendo atrás dele ecoou como um disparo de liberdade. Minha mãe me puxou pelo braço. É agora, Camila. Pega a sacola. Eu corri até o canto, tirei debaixo do colchão a sacola onde escondíamos algumas roupas, o sabonete de glicerina e as poucas moedas que consegui guardar. Batidas leves no portão fizeram meu coração parar. Era Dona Joana. O carro do seu Augusto tá esperando na esquina. Vamos, rápido. Saímos quase correndo, mas ainda tentando parecer normais. O sol queimava forte, e cada passo parecia um risco. Chegando à esquina, vi o carro simples do meu tio Augusto. Ele estava ao volante, com aquele mesmo olhar firme que eu lembrava de infância. Entrei rápido.
disse, abrindo a porta. Quando já estávamos quase entrando, ouvi atrás de nós o som que mais temia, passos pesados e apressados. Meu pai. Ele vinha cambaleando, o rosto vermelho, a fúria estampada nos olhos. Onde pensam que vão? Minha mãe me empurrou para dentro do carro. Vai, Camila. Meu tio saiu do carro e ficou frente a frente com ele. Acabou, Severino. Elas vão comigo. Ninguém tira minha família de mim. Rugiu meu pai, levantando a mão como se fosse atacar. Mas Augusto segurou firme seu braço. Família não é corrente. Família não é prisão. Por um segundo, pensei que eles fossem se engalfinhar ali mesmo. Mas meu pai, tropeçando no próprio ódio, recuou. Vocês vão se arrepender, rosnou, cuspindo no chão. Meu tio me puxou para dentro do carro e acelerou. Enquanto o carro avançava pela estrada de terra, senti as lágrimas finalmente descerem. Não de tristeza, mas de alívio. Minha mãe segurava minha mão com força, como se nunca mais fosse soltar. Olhei pela janela e vi a casa ficando cada vez menor, até desaparecer atrás das árvores. Era como se eu tivesse deixado não só um lugar, mas também uma parte de mim. A parte que viveu na sombra, que aprendeu a ter medo de cada passo. Naquele momento, percebi, eu tinha sobrevivido. Mas sobreviver não apaga as marcas. Elas continuam comigo até hoje, em cada silêncio mais longo, em cada arrepio sem motivo. Só que agora elas não me definem. Eu não sou mais a menina assustada atrás da cortina de chita. Sou Camila. E finalmente estou livre.